Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Hoje nós chegamos na última live da semana. Você assistiu todas as anteriores? Se ainda não, vai lá, estão todas gravadas e muitas fichas vão cair. Você vai começar a observar e identificar os seus gatilhos emocionais. Então, eu sugiro que você vá lá assistir todas, faça as tarefas que eu deixei lá e depois não se esqueça de deixar o comentário lá, porque isso é muito importante para mim, porque eu estou aqui fazendo sempre os conteúdos com muito carinho e eu preciso saber se vocês estão gostando ou não, como está sendo essa experiência para vocês, né? Se está ajudando, porque essa é a intenção, é ajudar você melhorar a sua saúde emocional. Então vamos lá ao tema de hoje. Você mudou por fora, mas ainda não se vê como a pessoa que se tornou. Então já manda um aviãozinho para os amigos e vem para cá, fica ligadinho comigo, participa aqui comigo e vamos fazer uma live bem dinâmica. Então sejam todos bem-vindos. E eu já quero começar com uma pergunta especial. Aroa Morim, seja bem-vindo, bem-vinda. Você já mudou alguma coisa na sua vida, mas por dentro ainda se sente exatamente como antes? Talvez você tenha emagrecido, mudado seu corpo, talvez tenha conquistado algo importante ou superado uma fase difícil. Talvez você seja uma pessoa completamente diferente daquela que era algum tempo atrás. Mas quando olha para si mesmo, ainda vê a pessoa que sofreu, insegura, a pessoa que não acredita em si, que se sentia rejeitada, a pessoa que achava que nunca seria capaz. Se você já sentiu isso, escreva aqui no chat. Eu já. Escreva aqui para mim. Porque hoje eu quero falar sobre uma coisa muito profunda. Muito profunda. É possível mudar por fora e continuar carregando uma antiga versão de você por dentro. É possível acontecer isso. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Aline, seja bem-vinda. Fica comigo aqui até o final e você vai entender o porquê. Quando você olha para uma foto sua de alguns anos atrás, você consegue perceber o quanto mudou? Você consegue? Ou ainda olha para aquela foto, para aquela pessoa e sente que, de alguma maneira, continua sendo ela? Escreve aqui, mudei. Se você já mudou, se você perceber que se olhar para essa foto, nossa, quanto eu mudei, quanto eu melhorei, escreva aqui no chat, mudei. Porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor percebem a nossa transformação antes de nós mesmos. E elas dizem, nossa, você está diferente, você está mais confiante. Você já escutou isso? Já ouviu isso? Você está mais forte, mais decidido, mais decidida. Você está outra pessoa. Mas dentro de nós ainda existe uma voz dizendo, eu não sou tudo isso. É o seu caso? Acontece isso com você? Daquela voz inimiga querer te deixar para baixo? Existe uma coisa que muitas pessoas não percebem. O corpo pode mudar mais rápido do que a nossa identidade emocional. Você pode emagrecer, pode mudar sua aparência, pode começar uma nova fase, pode conquistar novos objetivos. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Novos objetivos, mas a maneira como você se vê pode continuar presa ao passado. É como se o seu corpo tivesse avançado, mas a sua mente ainda estivesse vivendo uma versão antiga da sua história. Por quê? Por emoções não resolvidas lá atrás, talvez lá na sua infância. Crenças limitantes que você carrega. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode olhar no espelho e continuar enxergando o corpo que tinha antes. Emagreceu, eliminou o peso, mas
No espelho você está vendo aquela mesma pessoa que não eliminou os quilos suficiente. Você não vê muitas pessoas magras falando, nossa, eu preciso emagrecer. Quantas vezes? Eu mesmo na área de saúde, quantas vezes escutei isso? Eu preciso eliminar aqui, aqui, aqui. Eu ficava olhando aonde que essa pessoa precisava eliminar. E hoje eu entendo perfeitamente o porquê isso acontecia. A pessoa pode receber elogios e não acreditar. Pode conquistar algo e pensar, foi sorte. Não foi nada demais. Qualquer pessoa conseguiria. Você muda, mas não consegue reconhecer a própria mudança. Comece a observar aquela voz interna. O que ela diz para você quando você recebe um elogio? O que ela diz para você quando alguém fala, nossa, como você está mais confiante? Comece a observar. E repreender, com certeza. Começar a repreender isso. Agora eu quero que você pense comigo. Quem você era há 5 anos, 10 anos atrás? Quantas situações você enfrentou? Quantas situações você superou? Quantas vezes você pensou que não conseguiria? E conseguiu? Talvez você tenha esquecido de olhar para tudo aquilo que já venceu. Você olha para o que ainda falta, mas esquece de reconhecer o caminho que já percorreu. E isso pode fazer você viver permanentemente insatisfeito consigo mesmo. Está fazendo sentido? Responda aí para mim. Sim ou não? Porque você está sempre tentando chegar em algum lugar, sem perceber que já saiu de muitos lugares. Talvez o seu maior desafio não é mudar, é permitir-se acreditar que você realmente mudou. As coisas que você conquistou, até a sua forma de pensar como era e como você pensa hoje. Que credibilidade você está dando para você mesmo? Porque existe uma diferença entre transformar o corpo e transformar a identidade. Quando a autoimagem fica presa no passado. Imagina alguém que passou anos ouvindo, você não consegue, você é incapaz. Sil Teske, seja bem-vinda. Você não é uma pessoa bonita, você é fraco, você nunca vai mudar. Essa pessoa pode crescer acreditando nestas palavras, nestas crenças limitantes. Mesmo quando a realidade muda, a crença pode permanecer. Ela emagrece, mas continua se sentindo a pessoa que era criticada. Ela conquista grandes sonhos, mas continua se sentindo incapaz. Ela recebe amor, mas continua esperando ser abandonada. Raízes emocionais não resolvidas. Ela muda por fora, mas continua vivendo emocionalmente como se ainda estivesse naquele lugar. De forma inconsciente, é claro. Talvez você esteja pensando aí com você, mas eu não penso assim. Eu nem lembro disso. Claro, de forma inconsciente você age. Então observa as suas atitudes, as suas ações. Os seus pensamentos principalmente, porque os pensamentos nos levam a ações. E a maioria das vezes é de forma inconsciente. Ninguém vai sofrer porque quer. Ninguém volta ao sofrimento porque quer. Volta porque para o inconsciente é familiar. Isso também pode acontecer com quem passa por um processo de emagrecimento. A pessoa perde peso, as roupas mudam, né? O corpo muda, os exames podem melhorar, a saúde vai melhorar, mas quando se olha no espelho ainda enxerga o corpo de antes. Aquilo que eu falei no início. Ela emagrece, mas vai lá no espelho procurar gordura e não vê o tanto de peso que eliminou. Por quê? A mente ainda continua com o pensamento de pessoa obesa.
Falava isso muito no emagrecimento, né? Quando eu trabalhava com emagrecimento definitivo. Você precisa trocar o chip da mente gorda por um chip da mente magra. Por quê? O emagrecimento precisa começar de dentro para fora. E todas as mudanças na nossa vida precisam começar pela nossa mente, independente se seja emagrecimento ou não. E isso pode gerar uma dificuldade enorme de reconhecer a própria transformação. Quando você continua ainda vendo o que você era antes, aquela velha pessoa. Por isso, emagrecer não é apenas uma mudança física, é também uma mudança na forma como você se percebe, se vê. É aprender a respeitar a sua nova realidade. É construir uma nova relação consigo mesmo. E, principalmente, é entender que o seu valor nunca esteve condicionado ao número na balança. É estar em equilíbrio emocional e físico. A nossa percepção sobre nós mesmos é influenciada por experiências, memórias, emoções que trazemos ao longo da vida. Por isso, mesmo quando uma situação muda, a nossa percepção pode levar tempo para acompanhar essa mudança. E é por isso que algumas pessoas podem continuar se vendo de acordo com as experiências antigas. O corpo muda, a vida muda, mas a imagem interna pode permanecer desatualizada. Por isso é importante do cuidado emocional, da saúde emocional. E cuidar da saúde emocional vai ajudar nesse processo de adaptação e autoconhecimento. Eu sempre falo aqui, o autoconhecimento é libertador. E como você começa a se conhecer? Vigiando os seus pensamentos, sentimentos, pensamentos, ações. Por que eu estou agindo assim? Qual foi o pensamento que me levou a esta atitude? O que a sua história ainda está dizendo sobre quem você é? Na terapia TRG, eu busco identificar e compreender experiências emocionais que podem continuar influenciando a forma como a pessoa se vê no presente. Porque o inconsciente ele é atemporal, ele não sabe se aconteceu lá no passado, se foi aqui no presente, se é no futuro. Se aconteceu no passado, você vai continuar vivendo no presente, assim que gerar um gatilho emocional. Por isso, emoções que você não entende por que está acontecendo muitas vezes. Mas toda vez que o seu inconsciente entender como perigo, ele vai gerar as emoções. Seja estresse, ansiedade, aceleração no peito. Tantas coisas, tantas formas de se manifestar. Cada pessoa tem uma forma de se manifestar. Uma dor nas costas, dor de cabeça. Quantas enxaquecas inexplicáveis. E geralmente por conflitos de pensamentos, de raciocínio. Quanto remédio para dor de cabeça? Eu falo por mim. Quantos anos lutando com a dor de cabeça? Uma enxaqueca terrível que se eu não tomasse o medicamento, não passava. Parecia que a cabeça ia explodir. Até eu trazer o equilíbrio de volta na minha saúde emocional. Acabou. Acabou os medicamentos, acabou as enxaquecas. Então isso não é só para vocês. É primeiro para mim, tudo isso que eu estou passando aqui. Eu sou a primeira pessoa que foi transformada com tudo isso. Então talvez você tenha sido rejeitado, humilhado, tenha sofrido críticas. Talvez tenha vivido situações que fizeram você acreditar que não era bom o suficiente. E mesmo depois de adulto, mesmo depois de mudar, essa percepção pode continuar presente se você não conseguiu se resolver no decorrer do caminho.
E a TRG contribui para que a pessoa olhe para essas experiências e trabalhe emocionalmente aquilo que ainda pode estar influenciando a sua autoestima, a sua identidade e a sua forma de se relacionar consigo mesmo. Não é sobre apagar o passado, é sobre reprocessar aquilo que ainda está prendendo você a uma versão antiga da sua história. Está fazendo sentido? Por isso eu sou apaixonada pela TRG. Ela não apaga seu passado. Mas você põe o dedo na ferida, fica a cicatriz, você põe o dedo na ferida e não dói mais. Não importa o que aconteceu, tudo que for emocional não vai doer mais. Sim, legal. Talvez você esteja esperando se sentir diferente para começar a viver diferente. Mas talvez precise fazer o contrário, começar a reconhecer quem você está se tornando. Você não precisa esperar se sentir completamente seguro para se permitir viver. Não precisa esperar atingir o corpo ideal. Não precisa esperar ter a vida perfeita. Perfeição, gente, é só lapidando. Fazer é melhor que querer fazer perfeito. O importante é fazer, é buscar, começar. E é praticando que você pode chegar à perfeição. E também, se não chegar, qual é o problema? Mas você vai dar o seu melhor. Isso que é importante, é dar o seu melhor. Abandone o perfeccionismo, porque isso só vai te fazer procrastinar e você não vai sair do lugar. Experiência própria. Eu passei por isso também. Eu já falei isso aqui várias vezes. Que se eu fosse olhar para o perfeccionismo, se eu não deixasse de lado, eu não estaria aqui falando com vocês.